Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre o período helenístico para os sextos anos do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Grécia e o desenrolar da guerra que ocorreu entre os povos gregos e o Império Persa, que gerou o famoso Império de Alexandre. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Antes de falar do Império de Alexandre ou Império Helenístico em si, a gente tem que entender o que levou à ascensão dos ancestrais do Alexandre, que no caso o Felipe II. Então, para entender isso, temos que entender sobre a Guerra do Peloponeso. Na aula anterior, falei da importância de Esparta e de Atenas nesse xadrez que era o jogo político dentro da Grécia. Então, as cidades-estado gregas, elas lutavam entre si e também lutavam contra inimigos externos, como é o caso de Troia, nas lendas do Homero, e também no caso da Pérsia, que atacou eles mais de uma vez. Mas até aquele momento, os gregos não tinham exatamente uma unidade. Cada lugar era um reino separado e eles faziam coalizões. É o caso da Liga de Delos e da Liga do Peloponeso. Essas duas facções, elas eram controladas, capitaneadas por Atenas e por Esparta, respectivamente. Então, elas lutavam entre si pelo domínio do território grego. E à medida que elas lutavam, que a guerra do Peloponeso se desenrolava, ela enfraquecia, né, as duas cidades, deixando a região uma presa fácil para os persas e também para outros povos. No mapa, a gente pode observar com mais clareza os territórios, né, da Liga de Delos e da Liga do Peloponeso. Deixa eu marcar aqui. Os territorinhos em amarelo, estão vendo aqui em amarelo? Estou usando amarelo em cima do amarelo, né? Isso é meio complicado, mas tudo bem. São os territórios aliados de Atenas. Atenas tinha bastante gente aliada a ela, porque Atenas era prioritariamente uma cidade-estado comercial. Então ela tinha o controle da marinha, né? Ela tinha uma marinha poderosa, uma marinha mercante poderosa. E essa marinha fazia comércio com todas as ilhas gregas. Tanto as ilhas aqui na região do Mar Egeu, como do outro lado ali, pertinho da Itália, ali no Adriático. Então você tem aí um grande teia de comércio e de conhecimentos, né? Tanto que Atenas é considerada uma capital do conhecimento. Já o Peloponeso, vou marcar de vermelhinho. O Peloponeso, ele era controlado... Nossa, vermelho escuro. O Peloponeso era controlado pelos espartanos. Na fase da força, e também eles tinham atividades comerciais, não vamos negligenciar esse detalhe. Então, observe como as duas capitais são próximas, né? Como Esparta e Atenas são próximas, e isso causa realmente uma grande tensão entre eles. Porém, ali no vizinho, vou marcar de roxinho, aqui no vizinho, né? Temos o Império Persa. E aqui vocês estão vendo uma pequeníssima fração do Império Persa. Como eu falei numa aula anterior, o Império Persa é a evolução dos povos mesopotâmicos. Ele é uma grande expansão criada originalmente pelo imperador Ciro o Grande, que vai expandir o Império Persa ao ponto de ele pegar toda a Mesopotâmia e partes da Ásia, e agora ele se apontava... e ele já tinha conquistado o Egito, né? O Egito tinha sido conquistado pelo Império Persa. Então a situação no Oriente, no geral, e na África já tinha esse poderoso grupo, né? Essa poderosa força política, essa poderosíssima força de guerra, praticamente um exército invencível com milhões e milhões de indivíduos disponíveis para lutar, né? Territórios imensos. Então, a Grécia, né? Ela seria um alvo fácil para a expansão natural do Império Persa. Então, vira e volta, os persas vinham e atacavam as regiões do Egeu e as ilhas gregas, atacando todos
eles sem distinção. E é aí que entra, vamos colocar em azulzinho aqui, a Macedônia. Região montanhosa, mais ao norte, perto de outro lugar muito interessante, é a Trácia. A Trácia vai ser famosa também por seus guerreiros. Aqui já é Europa, tá? Aqui já é Europa. Toda essa parte aqui é Europa. A fronteirinha é aqui. Fronteirinha aqui. No Estreito de Dardanelos. Estreito de Dardanelos. Não, é o Estreito de Bósforo. Bósforo. O Estreito de Dardanelos acho que é ali embaixo. Ali mais perto de Rhodes. Então, você tem essas forças atuantes. E ninguém estava dando muita importância para a Macedônia. Apesar dos macedônicos eles produzirem um produto extremamente valorizado por todos os povos do mundo antigo, que é o cavalo. Os cavalos são extremamente úteis e extremamente valorizados, muito mais do que um carro é valorizado hoje em dia, por exemplo. Para você ter uma ideia, uma medição famosa que foi observada, né, do mundo antigo é que um cavalo ele equivalia ao preço de 4 escravos, seres humanos. Ou seja, um cavalo era mais valioso que 4 seres humanos. Isso é uma amostra de duas coisas. Primeiro, o valor da vida humana era bem baixo no mundo antigo, e segundo, o valor de um cavalo era bem alto no mundo antigo. E os macedônicos produziam esses animais magníficos e os vendiam como uma verdadeira fábrica de carros. Outro detalhe interessante é que os macedônicos montavam em celas, usavam arreios e estribos, talvez o primeiro povo do mundo a fazer isso. Então, eles tinham uma cavalaria, coisa que era muito rara em outros lugares. Poucos povos tinham cavalos o suficiente para armar uma galera de centenas de cavaleiros. Os macedônicos tinham cavalos o bastante para ter esse feito. Então, nesse contexto de várias forças atuando, é que nós temos a ascensão dos macedônicos. Mas qual macedônico é o primeiro a fazer essa corrida de conquistas, né? O nome dele é Felipe II ou Filipe II. Vai variar bastante, tá? O nome Felipe II, né, é um grande mistério. A gente tem uma ilustração aí do lado, mas ela é inspirada em estátuas e também em descrições feitas muito posteriormente. Temos grandes dúvidas sobre quem era Felipe I, ou seja, o pai desse sujeito, e muito menos quem é o Felipe II. Ele era um rei macedônico. Isso nós temos certeza que ele era um rei macedônico e que ele era o pai de Alexandre da Macedônia, que é o outro macedônico importante que a gente vai estudar hoje. E o Felipe II, talvez esse nem seja o nome dele, porque Felipe, ou Filipe, tem um significado muito interessante. Seria a pessoa que governa com os cavalos, a pessoa que gosta de cavalos, a pessoa que ama os cavalos, ou seja, cavaleiro. Talvez Felipe não seja um nome, talvez Felipe seja a palavra macedônica para rei. E aí, nesse contexto, então haveria mais realmente de um Felipe. Então, quem se chama Felipe compartilha o nome de um poderoso rei, ou tem um nome de rei, né? Então, quem é esse cara? Até onde a gente tem arqueologia, a gente tem registro, aconteceu o seguinte. Ele veio da Macedônica indo para o sul, em direção a Atenas, em direção a Esparta, e à medida que ele avançava, ele unificava territórios para a Macedônia, como os atenienses tinham feito, como os espartanos tinham feito. Só que à medida que ele ia avançando, ele deixava um pouco, né, de ser cavaleiro, oferecia cavalos e títulos de nobreza para quem era conquistado, ou seja, ele tomava uma cidade, mas ele não acabava com os líderes da cidade. Ele falava, não, bem-vindos aí ao Império Macedônico. E oferecia cavalos e ouvia o que as pessoas tinham a dizer, o que os derrotados tinham a dizer. E nesse meio tempo aconteceu um pulo tecnológico extremamente alto.
Ou seja, ele conseguiu aumentar a tecnologia de guerra do período. Provavelmente ele ouviu poderosos e inteligentíssimos filósofos que ele ia encontrando no caminho. Caras que começaram a usar a engenharia a favor do conflito. Aqui estão alguns exemplos de armas gregas do período que sabemos que foram utilizadas. Como a mais famosa delas, né, é essa aqui. A famosa, deixa eu colocar em vermelhinho, a catapulta. Que é, na verdade, um monte, né, de cordas torcidas. Essa torção das cordas gera uma força elástica. Você prende uma madeira nisso e uma corda segurando uma pó de pedra, uma bomba incendiária, você decide. E quando a madeira vem devido à força elástica, ela bate nessa estrutura e a bola, a sua bomba, vai para frente, voando. Existem outras versões menores, né, mais carregáveis, como essa aqui. Mas também você vai ter disparadores de flechas gigantes, como grandes arcos. E um dos favoritos aí, que você vai ver em vários outros povos que vão copiar, o Oxybelis, que é literalmente um disparador de setas metálicas, normalmente setas metálicas, que conseguem perfurar escudos. Então, além da cavalaria, além do carisma, ele também teve acesso, ele conseguiu, né, equipamentos muito tecnológicos para o período. Há uma grande evolução na guerra. Surge a artilharia e a cavalaria como forças realmente efetivas. Agora, essas armas disparam melhor do que arcos. Então, o alcance do exército do Felipe II era maior. Ele podia atirar primeiro, os arqueiros do inimigo não iam acertar ele e depois ele podia avançar. Ou seja, causando confusão no inimigo e depois atropelando a galera com cavalos. Então, o Felipe II começa uma grande expansão em direção ao sul para tomar Esparta e Atenas. Só que nesse interim, os persas atacam a região. Os persas atacam na famosa Batalha de Termópilas, que é o primeiro desembarque graúdo ali naquela região do Peloponeso e também em outras regiões da Grécia continental. Atenas e Esparta são derrotadas pelos persas. Então, resta pouca esperança para os gregos, e aí chega o Felipe II trazendo comoção, carisma e tecnologia para a guerra. A questão é que não vai ser ele que vai conquistar o Império Persa. Quem vai fazer isso é Alexandre, o seu filho. Alexandre da Macedônia, ou Alexandre Magnus, como ficou conhecido também, o Alexandre o Magnífico, o Alexandre o Grande Rei, ele vai ser um jovem que vai ser mandado para estudar fora. Ele não estudou na Macedônia. O pai dele o enviou para Atenas. Em vários aspectos, vários historiadores colocam que muito do que o Alexandre ou melhor, muito do que o Alexandre foi graças a Atenas, foi graças a seus professores lá. O Alexandre, ele foi um dos discípulos de um dos mais famosos filósofos do mundo, um filósofo chamado Aristóteles. O Aristóteles ensinou para o Alexandre política, filosofia, matemática. Ele ensinou. O cara que praticamente inventou o que nós entendemos como estrutura política foi o cara que ensinou, foi o professor do Alexandre. Um jovem cheio de vontade, cheio de um futuro rei com uma responsabilidade como essa, porque ele saberia que um dia ele seria rei, um jovem desse sendo treinado pelos melhores de Atenas, vivendo em Atenas. Pode apostar que ele saiu bem espertinho de lá. A questão é que o Felipe II morre, provavelmente envenenado. Alguns falam que é uma intriga política, talvez até do próprio Alexandre ou da mãe dele. Tem umas teorias que a mãe dele tinha umas tretas aí com o esposo mas é tudo muito nebuloso, tudo muito nebuloso. O que importa é o fato. O fato é que o Alexandre assume o poder e ele vai para as cabeças junto com o que sobrou das forças gregas contra os persas. Ou seja,
ele vai buscar, vai ter sua própria cavalaria, né? As cavalarias vão continuar, as artilharias novidade, né? Chegando aí, mas ele queria mais. Ele queria causar impacto psicológico nos persas. A única maneira de tirar os persas da Grécia seria na força bruta. Então ele teria que ter algumas ferramentas diferentes, além daquelas que ele criou. Então, ele vai trazer uma novidadezinha a mais para o confronto. Contemplem, minhas crianças, contemplem a falange macedônica. Se os espartanos inventaram uma falange, como a gente concebe a ideia de combatentes enfileirados apontando suas lanças para frente, o Alexandre vai conceber uma ideia ainda mais ousada, que é isso que vocês estão vendo aí. Um absurdo de lanças muito grandes, sarissas, né? A lança grega chamada de sarissa. Sarissas do tamanho de um poste de rua em altura, com você fazendo o cara da terceira, quarta, quinta fileira apontar a lança dele para frente. Observem aqui. São várias lanças apontadas para frente, todas elas espetando quem chegar perto. As lanças das fileiras de trás estão prontas para serem descidas suavemente, para serem utilizadas caso as da frente quebrem, ou como as de trás aqui, né, formando uma parede altíssima que se mexia e fazia um grande impacto psicológico nas tropas persas. As tropas persas eram um pouco difusas, elas não atacavam muito em bloco, não. Elas usavam a força do número para esmagar seus inimigos. Então, isso quando apareceu, quando as falanges macedônicas apareceram, provavelmente com bastantes capitães espartanos para dar dica de como fazer isso aí funcionar, elas foram um grande sucesso. Sim, o Alexandre, com todos esses fatores, vamos lá, contando os fatores do Alexandre. O carisma igualzinho do pai. Fazia as coisas que o pai fazia. Agora que você foi derrotado, bem-vindo ao meu império, o império dos macedônios. Usando tecnologia grega, o melhor que a tecnologia grega podia oferecer, utilizando pensamento político e estratégico avançado, vindo lá de Atenas, utilizando técnicas de combate melhoradas dos espartanos. Eu acho que dá para ganhar. Ele consegue ganhar. Ele toma a Grécia de volta, um grande golpe para os persas, que não imaginavam que uns criadores de cavalo e cabrito podiam vir e literalmente vencer o maior império do mundo. E aí o Alexandre da Macedônia toma de volta a Grécia, né? Provavelmente ele olhou assim para a galera dele, viu o potencial da coisa e pensou: para que pensar pequeno, né? Que tal tomar o Império Persa? Que tal levar a guerra que os persas sempre levaram para os outros para dentro do território persa? É isso que o Alexandre vai fazer. Ele vai criar um plano complexo que vai levar a guerra dos gregos para dentro dos territórios dos persas. É a famosa campanha de Alexandre. Vamos lá então. Então vamos passear aí com o nosso querido Alexandre pelas regiões. Então, primeiro, onde fica a Grécia? A Grécia está de pretinho. Aqui é o território grego. Todo o resto de bege aí é o território persa. Então é isso aqui versus isso aqui. Toda essa galera. Dá para vencer? Parece impossível. Mas um bando de criador de cavalo virar os reis da Grécia também parecia impossível. Então Alexandre e seus homens estão bem motivados. A primeira coisa que eles fazem, eles saem da região da Grécia continental, vão até a Macedônia pegar mais cavalo. Pegar cavalo bastante, e aí eles cruzam aqui. Se não me engano, aqui é o Hellesponto, o nome correto. Esse ponto aqui é o Hellesponto. E aí eles entram nesses territórios aqui, que eram territórios atenienses também. Então, de certo modo, eles estão bem próximos de casa. A marinha ateniense, ela vem dando suprimentos para a galera. E aí eles finalmente entram no território persa. Lutando, tá? Migrando, lutando, saqueando cidades. Um ponto importante é descendo aqui, ó, na cidade de Tiro. Antiga cidade fenícia, agora parte do Império Persa. Na cidade de Tiro,
o Alexandre ele encontrou duas cidades, na verdade, uma que ficava no continente mesmo e uma grande fortaleza que ficava numa ilha. E aí ele propôs, né? Mandou um mensageiro para o mensageiro chegar lá e falar: ó, oh, rendam-se, né? Dá para vocês se renderem. E aí o mensageiro foi morto. O povo de Tiro pegou o mensageiro, decapitou e jogou do muro da fortaleza ilha. O Alexandre ficou pé da vida e mostrou que ele também não era um cara bonzinho. Ele acabou com a cidade e pegou os destroços da cidade e fez uma ponte de pedra até a ilha. Outro detalhe, ele sabia que a ilha ia ser perigosa, então ele mandou um mensageiro aqui para esse verdinho aqui, ó, para o Chipre. Os cipriotas eram inimigos do povo de Tiro. Então ele falou para a marinha cipriota, né, para o rei dos cipriotas, ó, o mensageiro mandou, né, ó, se o senhor ajudar a gente a tomar a cidade, ela fica sob seu domínio. O senhor só ganha. Aí os cipriotas fizeram um ataque em larga escala junto com o pessoal do Alexandre. Ou seja, ele utilizou da política além da estratégia de guerra. Não adianta ser valente apenas. Ele precisou também se mover através da força das ideias. Beleza, tomou aqui. Precisa de gente, precisa de comida. Então ele vai para o lugar que mais tem gente, mais tem comida aqui na região, que é o Egito, nosso querido Egito. Ele toma o Egito. Ele toma o Egito. E quando ele toma o Egito, ele vai fazer outra estratégia política. Ele percebe que no Egito somente os faraós eram considerados líderes capazes de mandar o povo egípcio para uma guerra. Então, ele é consagrado faraó. Exatamente isso, um grego sendo um faraó do Egito antigo. Exatamente isso. Ele casa lá com uma princesa egípcia e se torna Alexandre I do Egito. O cara é o rei dos macedônicos, o cara é o rei da Grécia, o cara é o rei do Egito. Vai contando quantos reinos esse cara tem. Agora ele tem acesso ao maior produtor agrícola do mundo antigo, ele tem acesso a milhares de guerreiros podendo vir daqui, ele tem acesso, agora ele tem uma ligação direta e tranquila marítima ali na setinha, ó, entre a Grécia e o Egito, permitindo o transporte de tropas e equipamentos. E agora, tomar a capital. A capital é aqui, ó. Babilônia. Para tomar a Babilônia, ele teria que lutar contra o rei Dario II. Dario II era um rei inteligente, um rei forte e que estava vendo sua casa cair. Então, o Dario não perde tempo. Ele também monta um exército e os dois exércitos, o exército do Alexandre e o exército de Dario II, se encontram aqui, na Batalha de Gaugamela. Para muitos historiadores, a mais importante e decisiva batalha do mundo antigo. Estipula-se que 100.000 pessoas de cada lado lutaram. 100.000. Quanto é 100.000 pessoas? Arujá, a cidade de Arujá, não tem 100.000 pessoas. Era 100.000 de cada lado, numa grande planície, lutando pela vida. Essas pessoas lutaram durante quase um dia todo e os cronistas falam muito sobre essa batalha. Temos vários registros, né? E uma coisa interessante, o Alexandre da Macedônia diz a lenda que ele pessoalmente quase matou o rei da Pérsia com um disparo de lança. Ele conseguiu avançar em direção ao rei. Quando o rei fugiu, o rei Dario II teve que escapar, o exército dele se dispersou. Nessa dispersão, Alexandre não bobeou. Ele foi diretamente para a Babilônia e tomou a cidade que estava desguarnecida, com o rei persa ainda vivo. Com o rei persa ainda vivo. Ou seja, o Alexandre vai tomar a Pérsia. E quando ele chega na Babilônia, ele não faz um massacre. Ele respeita os antigos sacerdotes, ele encontra um harém com centenas de esposas, ele respeita a presença daquelas mulheres e fala, não, vocês são filhas de nobres, vocês não vão ser tocadas. E ele fala, eu sou o novo rei da Pérsia, mandem as cartas para todas as províncias, eu sou o novo chefe disso aqui. E aí o Alexandre se torna rei
da Pérsia. Ele unificou a Pérsia, o Egito e a Grécia. Entenderam a importância do Alexandre? Ele traz uma unificação para esses territórios. E é isso que nós chamamos de o início do período helenístico. Porque os gregos não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. Então é o período helênico do Império Persa. O Império Persa agora era o Império dos gregos. Regras importantes são mudadas, como por exemplo, para ser um funcionário desse governo novo, tinha que falar grego. Às vezes até idolatrar os deuses gregos de alguma maneira. Mas o Alexandre não vai ficar parado, ele não gostava de ficar parado. Todo o resto dos caminhos que estão vendo aqui, todos esses caminhos aqui são pontos onde o Alexandre ele vai lutar, ele vai migrar. Então, onde ele ia, ele acabava fundando uma cidade nova, como por exemplo, Alexandria, Alexandrópolis. Tem mais uma Alexandria aqui. Sim, ele é mais uma Alexandria aqui, né? Onde ele ia, virava uma Alexandria. Várias Alexandrias. Aqui, minhas crianças, nesse cantinho aqui, ó, deixa eu marcar em vermelho. Ixi, ficou meio feio. Essa parte aqui em vermelho já é a Índia. A Índia. Ele já estava chegando na Índia, mas um pouco ele chegava nos chineses. Pegaram? Então, ele só parou aqui porque aqui ele encontrou alguns adversários um pouco difíceis, usando, por exemplo, elefante de guerra. Aí ficou um pouco complicado lutar, né? Contra elefante de guerra. E ele está fazendo um recuo e durante esse recuo ele morre. Ninguém sabe exatamente os motivos da morte do Alexandre, mas o importante é que ele cria este magnífico império. É lógico, vai ter brigas internas e tudo mais, mas essa unificação é única na história. A partir desse momento, né, o Alexandre, além de ser o líder dos gregos e dos persas e dos egípcios, ele é santificado, ele é divinizado, né? Ele é uma divindade. Todo faraó é uma divindade no Egito, né? Então ele é divinizado no Egito. E a partir desse momento, a cultura grega vira moda no mundo. A gente valoriza muito a cultura grega hoje em dia, mas quem difunde, quem traz para o mundo atual a cultura grega foi esse momento. Foi nesse momento em que ela se popularizou, em que a escrita alfabética que os fenícios estavam divulgando e que os gregos adotaram começa a andar mais. Então o grego, tanto a escrita quanto a fala, se tornam um inglês, saca? É que nem o inglês hoje em dia. O inglês é uma linguagem bem universal. Você, em vários lugares do mundo as pessoas falam a língua deles, tipo, sei lá, na França, você vai encontrar gente falando o francês, mas vai encontrar uma galerinha também falando o inglês. Você vai numa fronteira dos Estados Unidos com o México, você vai encontrar isso, gente falando inglês e falando o castelhano. Então, o inglês virou uma língua universal. Vários países do mundo adotam seus sistemas de ensino além da língua nativa, o inglês. Naquela época, era o grego. Você falava persa, mas também falava grego. Você falava egípcio, mas também falava grego. Você falava fenício, mas também falava o grego. Falar grego era o inglês. E não é só isso, outros modos de vida. Por exemplo, uma coisa que os gregos adoravam vai se popularizar muito rapidamente por todo o mundo antigo, que é o teatro. O teatro, contar histórias dramatizadas sobre deuses, reis e aventuras. Isso vai ser o avô dos romances, das novelas, do cinema. Ou seja, eles popularizam a cultura de massa, cultura popular. E essa expansão, a construção das cidades. As cidades vão ter que agora obedecer padrões de construção, padrões obedecidos pelos gregos. Coisas como parecidas, né? Estruturas similares ao quarteirão, por exemplo. Para quê? Para agilizar a cobrança de impostos. Cobrar imposto é uma coisa que vai ser muito interessante nesse momento, porque afinal, estamos falando do Império Persa, imagina quanta gente tem, quanta riqueza havia para ser acumulada, ou cobrada, ou usada. Então a prosperidade, sim, vai ter um período de prosperidade aí,
grequificação do Império Persa vai gerar o que nós chamamos de um mundo heleno. Eu vou dar um exemplo de uma das cidades helenas, né, mais famosas do mundo, um verdadeiro centro de conhecimento que vai surgir nesse período. Como eu disse anteriormente, né, o Alexandre ele morreu de circunstâncias um tanto misteriosas. Pode ter sido envenenado, pode ter ficado doente, ele viajou muito, pode ter entrado em contato com doenças que ele não tinha resistência. Existe bastante essas teorias. A questão é a morte dele. A morte dele. 4 generais dele exigiram partes do Império Persa. E foi dividido mesmo. A questão é quem seria o líder dessa coalizão? Quem seria o dono disso? O Alexandre, ele, de acordo com o que a gente tem, né, de registro histórico, ele estava sendo levado para ser enterrado, talvez na Grécia ou na Babilônia. E aí, um dos seus generais, o Ptolomeu, ele captura o corpo do Alexandre. E ninguém sabe onde o Alexandre da Macedônia foi enterrado. Nossa teoria favorita é que Alexandre da Macedônia foi enterrado no Egito. E, ironicamente, os gregos que controlaram o Egito foram os que mais prosperaram. Nós chamamos essa dinastia egípcia de dinastia ptolomaica, graças ao Ptolomeu, o grego. Então você tem um grupo de gregos controlando o poderoso império africano, se miscigenando com o povo e tudo mais. Por exemplo, a famosa rainha Cleópatra, que a gente ouve, né, falar dela sobre a questão dos romanos, né, ela era uma descendente dos ptolomaicos. Então, de todos esses grupos, né, quando dividiu lá, o Império teve várias guerras civis entre eles, teve a dissolução e o surgimento de novos reinos, né, como mais tarde você vai ter os iranianos, que ainda vão agarrar com orgulho, né, o zoroastrismo e o pensamento persa. Você vai ter ali o centro, Bagdá, aquela região, o mundo árabe, que mais tarde vai formar o islamismo, séculos depois, 1000 anos mais ou menos, não? Uns 700, uns 900 anos aí depois, quase 1000 anos depois disso, vai formar um mundo islâmico ali naquela região, tanto no Oriente, assim, na Arábia, no Oriente Médio, né, o islamismo vai se expandir por ali. Mas o que importa nesse momento é considerar que a cultura grega clássica ela vira o norte para esses povos, né? E isso ajuda a humanidade a ter enorme desenvolvimento intelectual, enorme desenvolvimento técnico e enorme desenvolvimento filosófico. O exemplo de cidade helenística que a gente vai estudar é Alexandria. Qual delas, né? Qual das dezenas de Alexandrias? A Alexandria egípcia. A Alexandria egípcia, ela foi um centro de conhecimento, de comércio e uma esquina de mundo, como eu gosto de dizer, um lugar onde vários povos podiam se encontrar pacificamente e se conhecer e praticar atividades em comum. A mais comum delas era o comércio. E outro detalhe, né? A, a cidade de Alexandria do tempo helênico, ela guardava 2 das 7 maravilhas do mundo antigo. A primeira delas é o que atraía você para Alexandria, o farol de Alexandria. O farol de Alexandria ele é quase lendário. A gente tem referências, tem escritos sobre ele de alguns historiadores, porém as dimensões exatas e a localização ainda são um enigma. Provavelmente ele tinha mais de 100 metros de altura e no seu topo havia uma gigantesca fogueira. E essa fogueira, durante o dia, soltava fumaça preta e à noite ela brilhava com o calor das labaredas. A ideia era atrair os barcos até o porto seguro de Alexandria, o que é uma coisa fascinante para a época. Provavelmente a ideia do farol ela já existia de outras maneiras, simplesmente se fazia uma fogueira no topo de um morro à beira-mar, de um penhasco à beira-mar, para chamar os barcos ou avisá-los dos perigos. Mas essa era a maior, era praticamente uma
estrela na beira-mar, calculando assim, observando a região e pensando na região de Alexandria ali atualmente, observando as proporções que já se falou, né, da torre, daria-se para ver do mar, né, do alto mar, o brilho do farol. Daria-se para ver talvez de dezenas e dezenas de quilômetros de distância. Então, ela atraía, né, as pessoas para lá, para fazerem atividades comerciais. Então, produtos do mundo antigo todo, podiam ser encontrados ali. Pessoas de todo o mundo antigo deviam ir para aquela região em busca de conhecimentos e de riquezas, e de conhecer um mundo maravilhoso que era o mundo do Egito. O Egito era produtivo, o Egito tinha comida, o Egito tinha pessoas, o Egito tinha pirâmide, era só ir um pouco mais para o sul você encontrava as grandes pirâmides, então era um lugar maravilhoso de visitar. O Heródoto, o famoso Heródoto, vai visitar o Egito Antigo. O que mais tem lá? Havia uma biblioteca gigantesca. A Biblioteca de Alexandria, ela foi talvez uma dos nossos maiores realizações, uma das maiores realizações humanas e também uma das maiores perdas que a humanidade já teve. Os ptolomaicos, né, os imperadores ptolomaicos egípcios, que idolatravam Alexandre e Serapis, eles exigiam que todo livro, todo conhecimento escrito que chegasse em Alexandria fosse copiado e armazenado. Eles criaram o que nós chamaríamos hoje de banco de dados. Hoje em dia, qualquer um que tem um celular está oferecendo suas informações para os sites, né? Tipo Facebook, essas coisas. Você coloca lá seus dados pessoais, essas coisas. A informação, minhas crianças, é muito importante. A informação é uma moeda. A informação é comercializada, inclusive. O povo lá, mais de 2.000 anos atrás, já tinha percebido isso, já tinha observado isso. Então, você tem a construção da biblioteca. Não sabemos exatamente quantos volumes, estima-se 500.000, 500.000 volumes de livros. Livros não feitos naquele formato que a gente usa com as páginas, né? Mas em papiro. Papiro é uma planta que cresce no rio Nilo, do qual se faz um tecido onde você escreve nele. Tanto que a palavra papiro, origina a palavra papel. Quais livros existiam lá? Nós temos, inclusive, a ideia, né, de que quase toda a literatura grega clássica estava lá, inclusive os textos dos filósofos. Porém, não era só isso. Eles produziam livros lá. Eles liam as coisas e escreviam coisas lá. Por exemplo, Erastófanes de Alexandria. O Erastófanes de Alexandria foi o chefe da biblioteca por alguns anos. Esse homem, usando os conhecimentos que ele tinha na biblioteca, ele conseguiu medir a esfericidade do mundo. Ele conseguiu calcular a distância da esfera da qual o mundo era feito. Ele só usou alguns livros que ele leu, sombras e passos. Vou ver se eu acho o videozinho e eu deixo aí para vocês. Então ali você tem caras que conseguem e que sabiam que a Terra era redonda, tá? Sabiam que a Terra era redonda, porque a Terra é redonda, independente do que você acha que ela é. A Terra é redonda, tá? Então terraplanista não tem vez, não. O cara há 2.000 e tantos anos conseguia provar que a Terra era redonda com pouquíssimo cálculo, pouquíssimo cálculo. E ele errou por metros o diâmetro do planeta Terra. Lá também, em Alexandria, você tinha dispositivos a vapor, máquinas a vapor no mundo antigo. Era onde Alexandria construiu um motorzinho a vapor. Ou seja, os caras estavam esbarrando já em grandes conhecimentos, já estavam produzindo grandes conhecimentos. Você tem mulheres livres sendo chefes dessa biblioteca. E Pártrida, a última, né, luz da biblioteca. Ou seja, você tinha livros ali que a gente sabe que existem,
mas que a gente nunca mais vai poder ler, como é o caso do História do Mundo. Existia um livro sobre a história do mundo, talvez eu abre aspas, a história da Era das Cavernas, sabe? O nome dos reis, do tempo neolítico, mas a gente perdeu esse livro. E essa é a grande tragédia, minhas crianças. Essa biblioteca foi destruída, foi queimada e os livros destruídos. Os poucos que sobraram são o que eu contei para vocês de Grécia até agora. Exatamente. A história da Grécia que vocês ouviram, que está aí no seu livro didático, que você pegou aí da escola e está olhando para ele agora, ela é apenas os restos da biblioteca de Alexandria. A gente perdeu. Aprendam isso. A história da humanidade não é uma história de evolução constante. A gente não está constantemente melhorando. Existe sim a possibilidade da gente recuar, da gente ir para trás. É só a gente destruir os conhecimentos. Você quer destruir um país? Você não precisa matar as pessoas. Você precisa queimar os livros delas. Você precisa queimar o conhecimento delas. Você precisa deletar o conhecimento delas. Então, a Biblioteca de Alexandria foi uma grande tragédia. Nas aulas eu sempre brinco que eu daria um braço para poder viajar no tempo e pegar alguns livros. Eu daria 2 braços, seria complicado para ler, mas eu ia ter que ter pelo menos os livros. Seria ótimo poder ir lá e saber o que eles sabiam, conhecer o que eles conheciam. Isso não ia só acelerar o conhecimento humano atual. Muito do que a gente conhece hoje, provavelmente eles desconheciam, mas a gente poderia descobrir coisas importantes sobre o passado da humanidade e quem sabe pensar num futuro melhor. Uma coisa interessante é que a biblioteca foi reconstruída milênios depois. E aí vocês estão vendo a nova biblioteca de Alexandria, com um design inclusive futurista, né? Existem universidades espalhadas em volta que se beneficiam dos livros que existem hoje. Atualmente, né, os livros não são os mesmos de 2000 anos atrás. Porém, você tem uma enorme biblioteca de livros atualizados, bancos de dados, acesso à internet gratuito, ou seja, o lugar onde era a biblioteca virou um templo para o conhecimento. Talvez esse seja o maior legado dos gregos. Eles valorizavam a sabedoria e o conhecimento, porque sabiam que era a arma mais poderosa. E é isso aí, minhas crianças. Junto com esse vídeo, vou deixar alguns documentários e uma perguntinha para vocês sobre o período helenístico, tá bom? Esse aqui é o nosso penúltimo vídeo e o próximo vídeo é um vídeo sobre Roma. Eu já tinha feito um vídeo sobre Roma para o ensino médio. Eu vou só dar uma adaptadazinha nele, provavelmente vai ficar quase tudo igual, e vou postar para vocês também esse vídeo do ensino médio, tá bom? Então, fiquem bem, usem máscara, usem álcool em gel, até mais.